Não é novidade para ninguém que nos últimos anos a franquia Need for Speed vem passando por uma crise de identidade. A franquia, que foi uma das mais famosas na era do PlayStation 2, se encontrou meio perdida com a chegada dos consoles da sétima geração. Eles começaram meio mornos nessa geração, sendo o Carbon títulos cross-gen, já que foi lançado para o PlayStation 2 na mesma época. Foi o Pro Street que trouxe as primeiras melhorias exclusivas da versão de sétima geração. E o que os consoles da sétima geração receberam? Um regresso da fórmula apresentada de corridas de rua dos jogos anteriores, agora restritos a um ambiente de corridas legalizadas, com um visual bem morno e pistas bem meia-boca. Foi o começo da crise de identidade da franquia. Os jogos publicados ao longo da sétima geração tiveram uma qualidade no mínimo duvidosa. Em seguida de Pro Street, para recuperar o clamor do público por perseguições policiais, eles lançaram o Undercover, que foi outro fracasso, e a partir daí, foi ladeira abaixo, culminando no fechamento da Black Box em 2013, juntamente com o começo da oitava geração de consoles. Com a chegada da oitava geração, os lançamentos, que eram quase anuais, passaram a ser mais espaçados, tanto pela falta de interesse do público pela franquia, quanto pela falta de interesse da própria publisher. Need for Speed já não era mais tão lucrativo quanto antes. Chegada a geração do PlayStation 4 e Xbox One, os jogos passaram a ser desenvolvidos pela Ghost Games, que entregou o Need for Speed OK para estrear de vez a franquia na oitava geração. Foi o Need for Speed 2015, o sucessor espiritual de Need for Speed Underground, e que quase foi chamado de Underground 3. Depois, tivemos o Payback, que foi bastante polêmico por conta das microtransações presentes no jogo, mas que no fim era um bom produto. Em 2019 fomos apreciados com Hit, que não me prendeu muito por conta de sua gameplay, e dizem que a narrativa é meio misteriosa, mas quem é que joga Need for Speed por conta da história? Em 2020 a EA removeu a Ghost Games da responsabilidade pelos próximos títulos da franquia Need for Speed, trazendo a saudosa Criterion para desenvolver a próxima entrada da franquia, fazendo com que a Ghost Games se tornasse um estúdio de suporte para os jogos da publisher. A Criterion já havia feito o título de Need for Speed anteriormente, inclusive um título muito importante para a franquia e que literalmente salvou de ter acabado, que foi o Hot Pursuit de 2010. Ela também trabalhou no polêmico Most Wanted de 2012. Então, em 2022, fomos apreciados com o título mais recente da franquia até então, Need for Speed Unbound. Need for Speed Unbound é um jogo de corrida arcade, desenvolvido pela Criterion Games e publicado pela EA. O jogo se passa em Lakeshore City, uma cidade levemente baseada em Chicago. Ele traz uma estética única, que é o que difere ele dos demais jogos da franquia. Os efeitos dos carros, tanto os de boost quanto o simples cantar de pneu, são em cel shading, o que trouxe muita polêmica a respeito do jogo pelo público não ter gostado do estilo mais cartunesco. Eu particularmente acredito que é um dos melhores visuais da franquia, e foi um dos motivos que me fez gostar ainda mais do jogo. O enredo, se é que dá pra levar ele a sério, é sobre dois meus-irmãos que foram apadrinhados pelo Raiden, o dono de uma oficina nessa mesma cidade. No começo do prólogo, podemos customizar nosso personagem como bem entender, escolhendo até a voz do mesmo. Em seguida, somos apresentados ao núcleo do jogo. Depois de algumas corridas tutorial, a la Need for Speed Underground 2, somos traídos pela nossa irmã, que rouba todos os carros da oficina, fazendo com que a reputação de Raiden caia bastante. Em seguida, o jogo tem um time skip, e somos apresentados à situação atual da oficina, com poucos serviços e baixo movimento. Nosso protagonista recebe uma ligação misteriosa de um serviço de Uber. Quando chegamos lá, nos é proposto um patrocínio para que possamos participar de um campeonato.
tal de Grand, que logo em seguida descobrimos que é organizado pela irmã que nos traiu. Então, o jogo segue a partir disso. Seriously? I never thought we'd see that beauty again. Thought it'd be long gone to a private collector. Yeah, me too, kid. Me too. Location sent. I'll call you after the drop-off. Be advised, we're sending out additional units to support you today. Those racers have got something big planned, so let's increase the intensity out there. Hey, Grand's coming up. Hope you didn't skip town with that car. You know I didn't. O jogo em si não tem muito segredo. É um jogo muito arcade, mas que conta com um peso surreal nos carros, que de começo é difícil de acostumar se você jogou o Hit anteriormente, mas depois de masterizado fica extremamente satisfatório. O objetivo final do jogo é vencer o Grand, recuperar seu carro e o prestígio da oficina do seu pai adotivo. E assim o jogo segue. Grand nada mais é do que um torneio que dura 4 semanas, onde cada semana você tem que cumprir os requisitos mínimos do carro. Por exemplo, na primeira semana você vai precisar do carro de nível B, para participar na segunda, um carro de nível A, e vai seguindo assim até o último nível, que é o S+. Esse jogo conta com a customização do Need for Speed Heat, com algumas adições bem pontuais a respeito das novidades inseridas do jogo, como os efeitos do carro. Nesse jogo também contamos com a volta das perseguições policiais, e devo dizer que esse é um dos pontos mais fracos desse jogo. A polícia desse jogo não é injusta que nem no Hit, ela é extremamente irritante e não te deixa respirar durante e antes das corridas, e você deve estar pensando que isso é uma coisa ótima. Mas não. O fato da polícia não te deixar em paz em nenhum momento deixa o jogo muito maçante até chegar nas corridas, porque dentro das corridas ser as perseguições é bastante ok, mas a polícia te persegue bastante antes das corridas também, e o raio de alcance deles é muito alto. Fora o sistema de que o nível de procurado que você tem durante o dia passa para a noite também. Então se você for muito bem de manhã, sua noite já começa um inferno por conta do sistema. Outro ponto baixo, na minha opinião, é a sua trilha sonora, que já vinha decaindo desde os Needs mais antigos, mas esse aqui se superou. That's all she wrote for me, folks. Faz um tempo que a franquia abandonou o rock e o pop rock, focando mais em músicas atuais de trap e rap, com algumas eletrônicas e hip hop. Não me agradou muito. I'm right behind you. We're out for the count, people. Racers hitting traffic control. Need for Speed Unbound foi um título que teve um lançamento meio morno, mas graças aos esforços da Criterion e às adições ao multiplayer, na minha opinião foi um dos Need for Speeds mais sólidos dos últimos 10 anos. Os gráficos e cel shading, apesar de polêmicos, trouxeram uma identidade única para esse jogo, fazendo com que ele seja um dos meus jogos de corrida preferidos, com os únicos pontos fracos sendo a ação da polícia antes das corridas e a duração do jogo, que não mencionei antes, mas demorei cerca de 40 horas para terminar o modo história, sem focar em mais nada, fazendo as corridas e as entregas do jogo. Na minha opinião, esse jogo merece um sólido 7,5 de 10. Diverte bastante, mas a duração é um ponto muito forte quando se leva em conta como um todo. E aí, vocês já jogaram algum título recente da franquia Need for Speed? Qual é o preferido de vocês? Queria pedir desculpas pelo sumiço depois do vídeo de melhores jogos de 2024. Tive um final de ano muito agitado, mas eu pretendo voltar com a frequência antiga do canal. Até mais agitado, eu espero. Valeu, fui!